Vou falar de uma operação da Polícia Civil que aconteceu nesta terça-feira. Operação Fraude Premiada. Oi, que beleza! É uma operação da Polícia Civil para combater um esquema de rifas ilegais. Gente, tem tanta gente que faz rifa para ajudar as pessoas. Aliás, daqui a pouquinho a gente tem uma reportagem de uma família que está fazendo uma vaquinha para ajudar uma criança que precisa de um medicamento que custa 18 milhões de reais. Já já a reportagem aqui no Brasil, gente, vale também. Mas tem aí uns, como é que chama? Influencers? Hã? Uns tal de influencers que quer ganhar dinheiro fácil e engana o cidadão de bem. E vende rifa fraudada. Você acha que está concorrendo, você não está concorrendo a nada. Você só perde o dinheiro, nunca ganha. É que nem aquelas maquininhas que tinha eletrônica, né? Você botava o dinheirinho lá, a cada 200 mil um ganhava. E os caras ganhavam muito mais. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão hoje de manhã em São José dos Campos, em endereços ligados a 3 pessoas que são investigadas por promover e patrocinar essas rifas. Pessoas que usam os tais influencers, que querem ganhar dinheiro fácil e são usados por esses criminosos profissionais 71 picareta para pegar o seu dinheiro. Adivinha quem que tá no caso? Luiz Eugênio Silva, repórter do Timaço da Band. Seja bem-vindo, Luiz Eugênio. Excelente tarde para você. Tá em frente à sede da Polícia Civil aqui de São José dos Campos, o DE Inter 1. Foi a Digday que estava à frente, a especializada Digday que estava à frente dessa operação. Conta o que aconteceu. Como é que eles faziam essas rifas fraudulentas, hein, Luiz Eugênio? Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Nicoline, também a todos que nos acompanham no Brasil Urgente Vale. Nós estamos aqui no DE Inter 1, em frente à sede da Polícia Judiciária do Vale do Paraíba, porque agora há pouco aconteceu uma coletiva de imprensa na qual o delegado responsável pela ação trouxe os detalhes da operação que aconteceu na manhã de hoje. Operação Fraude Premiada, Nicoline, mais uma vez, um ótimo nome para a operação escolhido pela Polícia Civil aqui da nossa região. Essa operação aconteceu pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, claro, usando os braços da Polícia Civil aqui da nossa região. A primeira DIGA, Delegacia de Investigações Gerais, aqui de São José dos Campos, e o Departamento Especializado em Investigações Criminais, a Divisão Especializada em Investigações Criminais, que é a DEIC aqui da cidade. Eles partiram logo cedo, nas primeiras horas da manhã de hoje, para essa operação que aconteceu não só em São José dos Campos, viu? Aconteceu em Jacareí também. Inclusive, o delegado foi para as ruas também, foi para Jacareí, acompanhou e ele mesmo trouxe os detalhes para a gente, Nicolini. Essa ação aconteceu, então, em São José dos Campos, nos bairros Urbanova, Bosque e Jardim Satélite, e em Jacareí aconteceu no bairro Vila Branca. Foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em 3 casas ligados aos suspeitos que estão sendo investigados nessa operação e também em um comércio, né, um local, uma empresa que teria envolvimento também, né, nesse esquema de divulgação e também, né, de venda de itens aí que não chegariam para esses compradores aí. As rifas têm 2 linhas de investigação, Nicoline, as 2 são fraudulentas de acordo com o que a polícia está investigando. A primeira, rifas irregulares, rifas ilegais, porque a gente precisa da autorização, né, para ter essas rifas na cidade, para ter apostas em qualquer lugar, é preciso da autorização, tem que passar por uma série de quesitos também, Caixa Econômica Federal tem que saber, enfim, tem toda uma lista para você conseguir fazer uma rifa legalizada. Além das rifas irregulares, tinham também essas rifas que eram, sim, regularizadas ali junto à federação e tudo, só que os valores não eram sorteados de forma correta, ou seja, só quem ganhava essas rifas eram pessoas ligadas a esse grupo, né? Então, você comprava a rifa, focava em um item que você queria receber ali, mas na verdade sempre quem ganhava era a banca, digamos assim, né, Nicolini? Nós conversamos então a respeito dessa operação aqui, o delegado nos explicou os detalhes, o delegado da primeira DIGA de São José dos Campos, o doutor Diego. Vamos entender agora como essa investigação começou. Há 2 meses, pelo menos, a polícia investiga esse grupo, investiga essas pessoas. Até o momento, ninguém foi preso, mas já tem gente que está aí no radar da polícia
há alguns meses, Nicolini. Vamos acompanhar. A investigação iniciou-se há 2 meses aproximadamente e teve como foco principal, o primeiro investigado, a gente chama de rifeiro, né? É a pessoa que promove de forma ilegal rifas nas redes sociais. Ele, especificamente, tinha 2 contas no Instagram e promovia rifas de telefones celulares, motocicletas, isso já há muito tempo. Eles usam como subterfúgio para dar um ar de legalidade para a rifa o sorteio por meio da Loteria Federal. Só que, quando a gente percebeu que poderia, né, o prêmio estar indo para um amigo muito próximo, o crime pode ser que mude de figura. Né? É um crime mais grave, porque aí ele estaria enganando todo mundo que participa dessa rifa, mesmo sendo ilegal. Poderia gerar até um crime de estelionato, um crime contra a economia popular. Então, nós solicitamos ao juízo mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo fiscal. Eles foram deferidos, esses mandados. Hoje, nós cumprimos 8 mandados de busca e apreensão nos endereços em São José dos Campos e Jacareí. Foram apreendidos telefones celulares, folhas de cheque, documentos diversos e 3 veículos automotores. O crime da lavagem de capitais é o nosso foco aí nesse caso. Esses veículos que foram apreendidos também, Nicolini, são carros de luxo, né? Eles trouxeram detalhes também a respeito desses veículos apreendidos. Segundo a investigação, então, os carros que foram levados pela investigação da DIG-DEI, que aí foram um Jaguar, uma BMW, um veículo da marca Jeep, Nicolini. Então, são veículos de luxo que foram apreendidos. E é bom lembrar também, pelo que foi dito aí pelo delegado responsável pelo caso, essas pessoas divulgavam essas rifas nas redes sociais sem se importar em serem exatamente o que a polícia conseguiu encontrar, se importarem em mostrar essa vida de luxo, que na verdade não era o que eles haviam declarado, né? Eles mostravam esses carrões, mostravam itens de luxo que faziam com que as pessoas quisessem tê-los também. Mas quando a polícia ia ver o que foi declarado, não batia. Foi aí que começou a investigação. Agora vamos falar de valores, Nicolini. A gente está falando aqui de cerca de 240 milhões de reais que foram movimentados dentro de 5 anos aí pelos investigados, né? Só no ano aí de 2022 a 2023, um deles movimentou 3 milhões de reais. Em 2024, um outro movimentou mais 3 milhões. E em 2020, entre 2022 e 2023, o principal investigado, né, que fazia essa divulgação dessas rifas através da internet, foram movimentados em mais de 160 milhões de reais por uma única pessoa durante esse período aí de 2 anos apenas. Isso com certeza chamou a atenção da polícia. O delegado também falou conosco a respeito desses valores. Vamos ouvir. O primeiro investigado, que é o que promove as rifas, movimentou em 2022 e 2023 a quantia de aproximadamente 3 milhões. O segundo investigado, que é o que teria recebido dos prêmios da rifa, movimentou entre 2023 e 2024 mais 3 milhões e meio aproximadamente. E o lojista, né, proprietário da compra e venda de veículos, movimentou entre 2022 e 2023 mais de 160 milhões de reais a crédito, né? Tudo isso, né, são comunicações junto ao COAF, né? Por isso que levantou a suspeita de lavagem de dinheiro. A gente vê, Nicolini, como foi dito aí pelo delegado responsável, uma dessas pessoas investigadas seria um dos ganhadores dessa rifa e teria movimentado 3 milhões de reais em apenas um ano. Então, realmente faz a polícia pensar que as pessoas que ganhavam também esses sorteios aí eram pessoas que repassavam esse dinheiro para esses indivíduos dentro desse esquema ilegal de rifas aí. É bom lembrar também, Nicolini, que esse tipo de coisa que é divulgado nas redes sociais, muitos influencers, como você falou, podem ser usados também para divulgar esse tipo de material. Isso também é irregular. A gente já falou aqui do jogo do Tigrinho também, que também não é legalizado por aqui. Então, a parte boa disso é que esse tipo de exposição acaba facilitando a vida da polícia, né? Que consegue entender que não há, no que foi declarado pelas pessoas, não batem exatamente o que elas têm, o que elas estão mostrando na rede social. Por outro lado, é bom lembrar que isso é crime. Então, os influenciadores que ainda estão de olho nesse tipo de coisa, na divulgação, vão ganhar dinheiro com divulgação, não tem dinheiro fácil. Então, pode estar entrando sim em um esquema irregular, um esquema ilegal e pode acabar rodando junto com os criminosos que estão no topo dessa pirâmide, Nicolini. E é isso. A polícia investiga justamente isso. E é aquilo que eu falei, algumas pessoas são usadas, Luiz Eugênio,
por conta dos ganhos fáceis. Não, você só compartilha aí, você fala que você está junto, a gente te dá uma grana e a gente faz o resto do serviço. E a pessoa nem sabe que serviço esse é um serviço criminoso, uma ação criminosa. E a polícia está aí para desmantelar esse caso. E como a gente viu, é muito dinheiro envolvido. Luiz Eugênio, a gente não sabe quantificar 200 milhões. Eu não consigo imaginar quantas notas em cima da outra. É muito dinheiro envolvido. A polícia falou há quanto tempo que esse trabalho vinha acontecendo, pelo jeito, há bastante tempo, mas o pessoal vai aumentando a escala, porque vê que não dá nada e vai movimentando aí em pouco tempo milhões, o que não fecha a conta, a Receita ajuda a pegar esses casos, né, Luiz Eugênio? Isso, Nicolini. Essa fraude estaria acontecendo há pelo menos 5 anos aqui na nossa região. Nos últimos 3 anos, aí, segundo a polícia, foram movimentadas essa quantidade aí, 160 milhões, depois puxaram mais um pouquinho, mais 3 milhões envolvendo outras pessoas aí, e chegaram à conclusão de que em 5 anos, 240 milhões de reais teriam sido movimentados por esses suspeitos. E como eu falei, um detalhe muito importante para a polícia é que uma dessas pessoas que movimentou pelo menos 3 milhões de reais dentro desse esquema era uma que já havia ganhado esse prêmio, já havia ganhado essa suposta rifa e estava ali nesse grupo também, ou seja, era amigo do pessoal que estava fazendo a rifa. A gente já vê que tem algo errado aí, no mínimo irregular, né, Nicolini? A polícia também falou que a divulgação de rifas, né, desse tipo de rifa, não chega a ser um crime, com certeza não é regular, eles falaram mais como contravenção, no caso aí, a divulgação das rifas, mas quando envolve essa grande quantidade de dinheiro, enganando pessoas em vários níveis diferentes, não só apresentando rifas falsas, mas como também desviando a forma de ganhar esse valor, desviando esses valores para pessoas dentro do próprio grupo, isso sim, considera um crime, é considerado um crime sim, Nicolini. Outro crime que pode ser investigado pela polícia também é o de lavagem de dinheiro, já que a gente está falando de um valor muito alto. Eu falei de 5 anos, mas isso é pelo menos, isso é o que a polícia conseguiu puxar para o passado até o momento. Isso pode ir mais longe ainda, até porque os 5 anos é porque essas divulgações de rifas, de tigrinho, esse tipo de jogo através das redes sociais é algo relativamente novo. Então talvez esteja acontecendo depois que os criminosos perceberam que o Instagram, né, que a rede social, era algo fácil para divulgar esse tipo de coisa, para conseguir fazer com que esse crime funcionasse. Então, pode ser esses últimos 5 anos para cá, exatamente por isso, Nicolini. A lavagem de dinheiro, como eu falei, pode ser um outro crime agora investigado pela polícia, porque ninguém movimenta 240 milhões de reais sem chamar a atenção dos órgãos aí fiscais, da própria federação e, claro, da Polícia Civil. A polícia vai tentar entender agora, depois que eles receberam esse grande valor, o que era feito, como que eles lavavam esse dinheiro e, claro, como eles faziam essa movimentação de menores valores. Luiz Eugênio Silva ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale, trazendo todas as informações dessa grande operação que a polícia colocou na rua nesta terça-feira para tirar de circulação algumas pessoas. Ninguém foi preso, mas muita coisa foi apreendido. A investigação continua e eu tenho certeza que a gente vai voltar a falar da fraude premiada aqui no Brasil Urgente Vale. O Luiz Eugênio volta a qualquer momento com mais informações. Muito obrigado, Luiz Eugênio. Até já aqui no Brasil Urgente Vale.